Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre o que é um pecado mortal. Muitas pessoas na vivência da fé católica acabam tendo essa dúvida e isso acaba gerando um escrúpulo, uma falta de alegria, uma falta de liberdade que Deus tanto deseja para você. De forma simples, o pecado é aquele que rompe a nossa união para com Deus e ao próximo. Toda vez que nós pecamos, nós ferimos a Deus, ferimos ao próximo e a nós mesmos. Então é algo que ele vai sempre destruindo a nossa integridade como filhos de Deus. Não é algo positivo. A Igreja Católica classifica, então, nós temos pecados veniais, pecados mortais. Você já deve ter ouvido também dos pecados capitais. Mas no caso, o que eu quero falar com você hoje é sobre o pecado mortal. De forma pontual, eu quero já que você coloque na sua cabeça: pecado mortal, aquele que leva à morte, aquele que nos leva à inclinação para a morte. E quando eu falo morte, não necessariamente a corporal, mas a gente sabe também que o pecado ele vai afetando a nossa vivência física, mas o que eu quero dizer é que este pecado leva à condenação eterna, nos leva ao inferno. Essa é a morte que eu vos falo. Então, de forma geral, o pecado mortal ele é muito pautado, ele é muito enquadrado para a sua análise quando vemos um exame de consciência dentro dos 10 mandamentos, porque nós sabemos que a prática dos mandamentos mais a graça de Deus nos leva a uma vida de salvação, nos leva a uma vida santa, uma vida de santidade. Então você já deve ter feito seu exame de consciência e ao fazer o exame de consciência ter se pautado acerca dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do próximo, não pecarás contra a castidade, não falarás o nome do teu Deus em vão, também assim amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e assim vai. Então, no caso, quando a gente fala de pecado mortal, analisamos esses pilares, analisamos isso. Mas eu quero olhar com você, de forma geral, o Catecismo da Igreja Católica. Quando olhamos o Catecismo da Igreja Católica, de forma mais pontual, no parágrafo 1855, vejamos o que nos diz. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Então, no caso, o pecado mortal era como você olhar para Deus e falar: eu quero ser alegre, eu quero me satisfazer sem o que verdadeiramente me satisfaz, buscando coisas inferiores, coisas mundanas, coisas, no caso, diabólicas e que não geram bem nenhum, porque nos anula da bem-aventurança, nos anula do nosso fim último. Nosso fim último é uma vida no céu, uma vida com Deus. Tá bom, Fritz, eu já entendi. Sei que agora é um pecado mortal, um pecado que me conduz à morte. Quais as condições para eu saber que é um pecado mortal? A matéria grave é o primeiro ponto. Tu deve reconhecer que é uma matéria grave. Eu dei um exemplo aqui no caso dos 10 mandamentos. A consciência plena. Você está de forma plena, consciente do que é a situação, do que está fazendo e o que fará, e no caso o ato deliberado. É um conjunto quando nós vemos, né? Nós temos ciência do que é a consciência devida para podermos refletir acerca daquilo e o ato, a ação. E isso é muito importante, porque, obviamente, quando analisamos certas questões, seja da qualidade das pessoas, o que é a qualidade das pessoas? Uma infração cometida a um membro familiar, por exemplo, um pai, uma mãe, é diferente de uma infração cometida a um estranho. No caso, essa feita aos seus familiares é mais grave. No caso também, a questão de uma involuntariedade do que? Aquela ignorância involuntária, né? A falta de conhecimento pleno da matéria da lei e aquele que já tem também torna aí a gravidade daquele pecado diferente. Mas de forma pontual, esses são os 3 pilares para você saber. Onde estão eles? Parágrafo 1857 do Catecismo da Igreja Católica vai te exortar sobre isso. Então você já tem que, por entendimento, mesmo com esse vídeo breve, de você saber o que é um pecado mortal, as condições devidas para que seja considerado um pecado mortal e por que é importante reforçar esse fato. Porque muitas pessoas vivem com escrúpulo. Será que isso é pecado? Será que eu estou pecando mortalmente? E aí leva uma falta de comunhão para com Deus mesmo, porque tu não acaba sabendo onde você está, como você está posicionando, e isso leva também uma falta de alegria na sua vivência de fé. Agora, quais são as consequências? Cometi um pecado mortal. O que é? O pecado mortal, ele rompe de forma plena a nossa união para com Deus. Então, o que isso quer dizer? Você precisa, então,
Primeiro reconhecer a tua falha, no caso aí ter uma contrição, buscar a confissão, e as consequências disso uma já é, no caso, voltar para a graça de Deus através da confissão. Outro ponto, se tu não se arrepende, se a pessoa não se arrepende a cometer um pecado mortal, ela está escolhendo de forma deliberada viver uma vida sem a comunhão de Deus. E se não tem a comunhão de Deus aqui na terra também, não terá quando a gente se trata depois na questão eterna. Então, viver em pecado mortal, morrer em pecado mortal, sem a disposição religiosa de não mais ofender a Deus e voltar à misericórdia de Deus, nos leva a uma eternidade fora da graça santificante. Então, o pecado mortal, você já viu, ele só traz malefícios, não traz nenhum benefício. Te leva para uma vida fora de Deus, te leva para uma vida pecaminosa, uma vida sem virtude, uma vida sem paz, porque o pecado mortal pode aparecer no momento que ele não vai gerar nada, mas ele sempre gera um problema. Ele sempre vai gerar um problema. E também a tua consciência, você nunca dorme em paz, porque você vive na escuridão e Deus, ele é luz. E viver uma vida sem Deus, então imagina uma eternidade sem Deus, são coisas péssimas. Com esse vídeo então, vou deixar mais informações na descrição. Eu espero que você tenha compreendido o que é um pecado mortal, o que é necessário para cometê-lo, a classificação, como analisá-lo e suas consequências. Eu quero dizer para você, não queira viver uma vida em pecado mortal. E se você pecou mortalmente, tenha a humildade de voltar para a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria, salve São José.